costumo dizer que o senhor do Bonfim é superintendente do programa Passaporte. À medida que a gente viaja, momentos acontecem nessa nossa trajetória que eu digo que é o dedo de Deus tocando o trabalho que a gente realiza. Nós estamos visitando Assis, nós estamos na igreja de São Francisco de Assis e estamos tendo o privilégio de conhecer um padre brasileiro, o Padre Santos, né? Que é um pernambucano e que vive aqui na igreja de São Francisco de Assis. Aqui existe um convento também, né, padre? Há um ano. É um mosteiro, né, padre? Eu cheguei mais ou menos faz um ano, setembro do ano passado aqui. E, bem, a basílica é nesse complexo, onde a gente chamava, antigamente era chamado Colina do Inferno, porque aqui os soldados romanos degolavam os prisioneiros. E hoje ela é chamada de Colina do Paraíso, justamente porque em 1230 esse terreno já tinha sido doado ao Papa e começaram a construção da Basílica para trazer o corpo de São Francisco. Então aqui compreende a Basílica de São Francisco e o convento, que também está ligado e já há muito tempo, já bem no início também da construção, já idealizavam já a construção do convento. Atualmente nós somos 50 frades de diversas nações. Então a gente tem Estados Unidos, Canadá, da América Latina temos alguns também, como eu, e do Brasil e do Uruguai. Depois nós temos da Filipinas, Japão, China. Sou o único brasileiro? Coreia, sou o único brasileiro atualmente aqui. E, bem, nesse complexo nós temos, onde é a habitação dos frades, que é o convento, nós temos a parte dedicada somente aos frades e a outra parte que é dedicada à formação. Mas aqui atualmente eles mudaram de lugar, estão agora em Pádua, no santuário de Santo Antônio. O senhor pertence à Ordem de São Francisco. O que vocês pregam? A gente busca cada vez mais na iluminação que São Francisco recebeu, trabalhar com a nossa evangelização. Nós somos em especial missionários. A gente deve, então, implantar a igreja nos lugares e daqui a pouco, então, chega os padres diocesanos para trabalhar ali. É levar a mensagem de Cristo com carisma franciscano, né? Que é o carisma que acredito que todo mundo conhece, que é uma alegria, né? Que é o amor, a paz, ou aquela oração de São Francisco, é incrível, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E cada vez mais penso que isso é a mensagem forte que está no centro da vida franciscana, a paz. Leva a paz ao mundo. Padre, aqui é uma imagem de São Francisco sem rosto. O que é isso, padre? Essa imagem é interessante porque reflete a tentação de São Francisco. E muitos episódios que a gente guarda nos escritos de São Francisco, na história de São Francisco, é dele falando sobre essa tentação de que ele sempre queria um dia casar e ter filhos. E quando então ele escolhe a vida franciscana, acontece algo importante da radicalidade, né, da vida de São Francisco, que é o voto de castidade, que vai dar a ele entender o que é ter irmãos. Bem, a vida toda então ele vai lutar contra isso. E um dos episódios interessantes é que um frade chama ele de santo. Meu santo, e ele vai dizer para o frade assim: não me chame de santo porque um dia eu ainda posso me casar. Então ele fazia essa questão, não que ele colocasse o casamento como um pecado, mas o fato de que ele pudesse deixar aquele caminho, que o pessoal chamava ele de santo porque ele era o frade menor, né? Porque ele estava fazendo aquela experiência, ele poderia fazer uma outra experiência. Francisco, o que significa Francisco, padre? É luz, é quem entende o cristianismo. Quem é que volta a fazer uma leitura da Bíblia e diz assim: agora eu compreendo quem é Deus.
e ele compreende Deus segundo os critérios de Jesus Cristo. Por isso é interessante. Ele olha para Cristo e tenta imitar o tempo todo. Então, Francisco é quem busca imitar. Por isso que na ordem nós temos então esses dois santos, Francisco e Antônio. São Francisco é chamado homem evangélico. Ganha esse título porque conseguiu, buscou a vida inteira imitar Jesus Cristo. Por isso, buscou sempre viver o Evangelho. E Santo Antônio, doutor evangélico, porque conhecia muito bem o Evangelho. Então nós temos duas figuras importantes, tanto o doutor evangélico como o homem evangélico. E São Francisco é esse, que vai dizer assim pra gente: olha, eu busquei imitar Jesus Cristo, você também pode fazer. O gostoso é isso de São Francisco, ele diz: você também pode fazer. Olha como eu fiz, faça o mesmo. Existe um episódio da vida de São Francisco interessante. Ele está caminhando na rua e com fome. E ele vai encontrar então um pobre homem que tem um pedaço de pão. E vai dizer para o homem assim: ei, você tem o pão e eu tenho a oração. Se você quiser, a gente reza e come seu pão. E no momento então eles fizeram a oração, comeram pão, mas uma experiência tão grande de Cristo ali que eles fizeram, uma experiência mística muito gostosa, que no final eles disseram: eu encontrei Deus em você, e o outro falou também: eu encontrei Deus em você. Da mesma forma, Deus estava ali, no meio deles. Acredito que isso é o que nos ajuda São Francisco a dizer assim: Deus está no meio de nós, basta a gente olhar com os bons olhos. Olha segundo os critérios de Jesus Cristo. E aí a gente encontra cada vez mais o Deus que reflete no nosso coração. A gente sempre cresceu ouvindo que ele é o protetor dos animais, das plantas, né? E para São Francisco, Deus veio para todas as criaturas. Como São Paulo vai depois justificar, né? Toda criatura foi redimida no sangue de Jesus Cristo. E aí acredito que São Francisco dá esse toque. Não é só respeitar a criatura, não é só respeitar os pássaros, mas é encontrar, tanto nos pássaros, em todos os animais, tanto a história do lobo de Gúbio, quando ele vai fazer amizade com o lobo, né, que atacava as crianças em Gúbio, e depois ele amansa o lobo com a conversa dele e volta a amizade entre o lobo e a cidade. Mas isso é gostoso, São Francisco diz: nós somos todos irmãos, vamos viver como irmãos. São Francisco faz o convite de descobrir juntos, ele não dá uma resposta. Devemos viver assim como irmãos. Ele fala: não, vamos descobrir juntos como vivem os irmãos. E aí ele começa a viver junto com as criaturas. Ou seja, até os passos são capazes de louvar junto com São Francisco.